Olá, aluno e caro irmão, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e falar da nossa imensa alegria em ter você em sala de aula. Estamos iniciando então o nosso curso de capacitação em missões urbanas e eu gostaria nesse momento, antes de darmos início ao nosso curso propriamente dito, de estar me apresentando um pouco para que você possa ter a oportunidade de nos conhecer e de assim criarmos um vínculo, um relacionamento que acredito que não estará presente apenas nesse curso, mas é um vínculo para o restante da vida. Que Deus possa estar te abençoando e eu fico muito feliz em poder, nesse momento, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos presenteado em termos de capacitação. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Herbert Barbosa, eu sou pastor do Betel Brasileiro, no Distrito Federal. Eu sou de naturalidade paraibana, né? Sou de João Pessoa, na Paraíba, e estou nesse exato momento no Distrito Federal desenvolvendo o ministério ao qual o Senhor tem nos confiado. Eu sou casado, ainda não tenho filhos, mas estou orando e labutando nesta área. No decorrer da caminhada cristã, Deus ele tem despertado a nossa vida, Deus tem transformado o nosso ser e tem aberto os nossos olhos para que nós possamos enxergar a necessidade missionária de nossos dias e assim poder buscar um preparo. Nessa condição, eu sou bacharel em teologia pela Faculdade Quírios, no Ceará. Sou graduado em teologia com concentração em missiologia pelo Betel Brasileiro em João Pessoa. Tenho buscado algumas formações auxiliares para que possam me ajudar a desenvolver o ministério. Nessa busca dessas formações, eu consegui até aqui agregar na minha caminhada cristã o bacharel em administração. Estou concluindo o meu curso de direito e estou também concluindo o curso de mestrado em missiologia, no qual sou aluno também, igual vocês, e tenho a oportunidade também de, nesse mês, estar concluindo a minha pós-graduação em Sociologia e Filosofia. Todas essas informações é para poder mostrar para vocês que nós também somos alunos igual vocês e estamos buscando nos capacitar para melhor servir ao nosso Deus, entendendo que precisamos sempre estar prontos e preparados e enxergando todas as demais áreas nas quais nós podemos agregar para usar para a glória de Deus. Então, tendo feito essa minha apresentação, eu queria então apresentar para você a disciplina que nós estaremos estudando neste momento. A disciplina que nós vamos estar estudando, como vocês podem ver na tela, é a disciplina de Teologia Bíblica da Missão Urbana, tá? Essa disciplina é a primeira disciplina do nosso curso de capacitação em missões urbanas e eu espero que você possa ter a rica oportunidade de absorver vários conteúdos e aprender de forma significativa e que todo o ensino que nós temos preparado nessa disciplina possa contribuir significativamente para a tua vida. Qual que é o objetivo nosso nessa disciplina? É compreender os propósitos missionários de Deus na história a partir de um estudo panorâmico da ação missionária urbana no Novo e no Antigo Testamento. Então, nós queremos entender como que funciona esses propósitos missionários de Deus. Vamos estar tocando daqui a pouco no aspecto missionário, né, no aspecto teológico dessa disciplina, e vamos perceber se ela apresenta para nós uma fundamentação bíblica, se ela de fato está na Bíblia, o que é missão urbana, o que é urbanidade, isso tem fundamento, não tem? Então esse é um dos nossos propósitos, examinar o Antigo e o Novo Testamento para podermos fundamentar o nosso pensamento, ok? Podemos fundamentar a ação da obra missionária urbana. Nosso curso, ele tem algumas avaliações. Dentro dessas avaliações, nós temos duas que sempre permanecerão uma constante em todas as disciplinas do nosso curso,
e não será diferente nessa disciplina. Então, a nossa avaliação ela consiste em resenha crítica ou declaração de leitura de uma obra, que nós estaremos sempre indicando para o aluno. E aí, esta avaliação ela vale de 0 a 10, então nós sempre aplicamos uma nota a fim de reconhecer o seu esforço, entendendo que a leitura da obra bibliográfica ela vai agregar no seu conhecimento, então é voltado para uma análise do seu desenvolvimento enquanto aluno e na sua capacidade de leitura, tá bom? E nós sempre desenvolvemos uma pergunta em nossa plataforma de aula para que você possa, então, responder a esta pergunta. Já falando, então, da nossa plataforma, a nossa plataforma de aula, nós estamos utilizando o Google for Education, que auxilia-nos nesse quesito de termos uma sala de aula virtual e poder concentrar ali toda a atividade que nós vamos passar para os alunos, tá bom? Aqui segue algumas bibliografias básicas que nós colocamos. Obviamente, a nossa aula ela está baseada em várias obras e eu pude aqui apenas resumir algumas pelas quais vocês podem adquirir para poder estar agregando no conhecimento e formando a biblioteca pessoal de vocês nesse sentido. Então, nós temos a Missão Transformadora, de David Bosch, um ótimo livro. Nós temos também um livro Perspectivas, que é um livro que auxilia nesse contexto de missiologia. Então, seria Perspectivas no Movimento Cristão Mundial. Nós temos o Caminho de Deus, uma teologia bíblica, do Timóteo Carriquet. Nós temos Costumes e Culturas, do Eugene Nida. E nós temos também Missões Transculturais, tá? Além disso, eu indico algumas outras obras paralelas e complementar que vai auxiliar vocês, que é a obra de Teologia Pública na Prática, de Batista Soares, ok? Uma outra que é Os Primeiros Cristãos Urbanos, O Mundo Social do Apóstolo Paulo, tá? De Rainer Mix. E uma outra obra que tem sido muito importante também, a obra O Pastor Urbano, de Jorge Henrique Barro, tá bom? Estas, então, são indicações bibliográficas que vão auxiliar vocês, tanto no ministério integral de vocês, como também para a área específica urbana, tá bom? Então, vamos partir, então, para a nossa disciplina. Eu vou colocar aqui para que nós possamos iniciar. Então, como vocês podem ver em tela, nós estamos dando início ao nosso curso de capacitação em missões urbanas e antes de nós falarmos todos os demais assuntos e a unidade que compreende a nossa disciplina, eu queria apenas trazer algo, né, algumas informações que vão ser úteis para nós e que nos mostram o porquê de estudar a missão urbana. Meu amigo, é interessante perceber que o último censo, na verdade não o último censo, mas o censo de 2000, diz que a população que vivia no Brasil, na sua generalização, 85% dessa população é urbana. Você sabe que na história brasileira nós contemplamos o que é chamado de êxodo rural, onde as pessoas saíram dos contextos de agricultura, de ruralidade e passaram a buscar a cidade. Elas passaram a buscar a cidade porque tinham necessidades. Elas buscaram as cidades para poder estudarem, porque nas cidades estavam os grandes centros de estudo, para uma boa oportunidade de trabalho, porque na cidade temos as grandes economias, e assim, sonhando em sustentar suas famílias, ocorreu aquilo que ficou conhecido como êxodo rural. E o que é interessante é que nós entramos na década de 2000 com a realidade de 85% da população sendo urbana, ou seja, estando em cidades bem desenvolvidas, cidades com pavimentação, com energia, com hospitais, sinais com a rede elétrica bem distribuída, sinais com alta concentração de escola, de indústria, diferentemente do que é a área e o cenário rural, né? Então essas pessoas migraram para lá.
E aí, se nós olharmos um pouquinho para trás, principalmente da década de 90 para trás, nós vamos perceber que, na realidade, nós só tínhamos em termos de popularidade e em termos de população, apenas 15% da sociedade era urbana. E o que nós estamos percebendo agora, na década de 2000, é que apenas 15% são agora rurais e 85% são urbanos. Então o cenário mudou. Isso eu estou falando de um censo de 2000, nós estamos em 2018. Então perceba o avanço urbano. E eu moro, por exemplo, numa cidade que ela se tornou o maior canteiro de obras da América Latina, a cidade de Águas Claras, no Distrito Federal. Uma cidade verticalizada, onde as pessoas não mais moram em casas, mas a proposta e a tendência é que cada vez mais haja construção de prédios, onde agrega mais pessoas em espaço menor e as pessoas podem ali então morar e concentrar mais população em várias cidades. Então esse é o nosso cenário de hoje. E esse cenário nos leva a fazer uma seguinte reflexão: será que nós, como cristãos, estamos compreendendo bem o momento em que nós estamos vivendo? Porque, às vezes, em cenários urbanos, nós queremos desenvolver um evangelismo, uma ação proclamadora da glória de Deus, com estratégias e com visões e com compreensões de ambiente de ruralidade. Então, eu paro nesse momento para dizer o seguinte também: a nossa opção de estudar missões urbanas e a sua em vir se preparar em nosso curso não deve ser uma perspectiva preferencial, ou seja, nós não estamos aqui preferindo estudar a missão urbana do que a missão rural. Não. Isso não é uma preferência. Isso é uma compreensão natural das coisas. Nós estamos escolhendo naturalmente, porque naturalmente é esse o quadro em que nós estamos vivendo. É essa a realidade que nós estamos inseridos. E preocupados com isso, então, com essa realidade que nós estamos inseridos, porque nós estamos enxergando à nossa volta a urbanização que cresce cada vez mais, o ambiente urbano que ocupa cada vez mais o cenário brasileiro, geográfico, em que nós vamos notando então como hoje e como daqui mais para frente tende a diminuir o ambiente rural e aumentar cada vez mais o número de pessoas vivendo em áreas urbanas, nós precisamos entender que a área urbana, missão urbana, é a nossa grande responsabilidade e a área urbana é o grande desafio missionário que nós temos nesse presente século. Então, por isso eu convido você a mergulhar comigo nessa disciplina, a entender se isso tem alguma fundamentação bíblica, a saber se de fato é algo que tem ocorrido de forma desorganizada ou se Deus está no controle destas coisas. A desorganização é bem verdade que existem alguns processos de construções de algumas cidades, embora elas devam ter plano diretor, elas devam ter uma orientação técnica, mas nós sabemos que pouquíssimas cidades no Brasil, ou quase que nenhuma, ela é de fato planejada. Então vamos analisar esse contexto a nível geral, analisando a fundamentação das escrituras quanto a esse tema, e daí você extrai para onde você estiver, porque necessariamente você pode não estar no Brasil, uma vez que nós estamos liberando este curso. Você pode estar em qualquer outro lugar, uma vez que o curso é online, no ambiente virtual. Ok? Então vamos avançar. Seja bem-vindo então ao curso de capacitação em missões urbanas e vamos compreender um pouco dessa realidade através dessa disciplina de teologia bíblica da missão urbana. Quando eu falo de teologia bíblica da missão urbana, primeiramente eu quero conceituar esses termos para que possa ficar claro. Quando nós falamos teologia, nós estamos falando de algo que conceitualmente vem sendo entendido como o estudo de Deus, mas nós precisamos corrigir algumas coisas nessa informação. Primeiro que teologia, quanto ao estudo de Deus, é algo muito ousado, o homem estudar a Deus, o homem prescrutar Deus, o homem sondar Deus. O homem não consegue fazer isso. Então nós precisamos corrigir. Qual seria então o melhor conceito para a teologia? Seria um estudo
de Deus através daquilo que ele deixou revelar acerca de si mesmo. E onde é que Deus deixa revelar acerca de si mesmo, se não nas Escrituras? Compreendendo as Escrituras Sagradas como o Antigo e Novo Testamento. Então, por isso que o nosso estudo é uma proposta nessa disciplina da teologia, o estudo daquilo que Deus deixou revelar acerca de si mesmo, e nós só podemos encontrar as respostas acerca de Deus através das Escrituras Sagradas, porque ela é a voz de Deus. Então, é uma teologia bíblica, é uma fundamentação bíblica. Então, a nossa preocupação primária nessa disciplina não é fazer uma abordagem sociológica, antropológica. A nossa preocupação primária é olhar esse tema de missão urbana com um olhar teológico. E que, de fato, é a visão a qual nós devemos ter. Não devemos analisar por meio de outros instrumentos ou áreas das ciências humanas. Precisamos enxergar primeiro a partir das Escrituras Sagradas. Então, entendendo isso, nós vamos primeiro utilizar a Bíblia como um argumento de autoridade e fé para essa demanda que nós estamos tendo hoje, tá bom? Então, conceituando teologia bíblica do quê? Da missão urbana. Quando nós falamos da missão, eu sempre gosto de compreender como conceito da missão o plano resgate de Deus, no qual ele utiliza instrumentos para alcançar este propósito. Primeiro, eu já deixo logo claro, nós devemos ter a compreensão que a missão não é minha e nem é sua. Em primeiro lugar, a missão é de Deus. Deus é o dono da missão e é ele que executa essa missão. E aí, no exercício do cumprimento desta missão, Deus vai usar instrumentos que esse instrumento sou eu e é você, ok? E o foco aqui é urbano. Então, como falei para vocês, nós temos uma demanda hoje, pleno século XXI, no Brasil e no mundo, uma realidade de pessoas que envolvem a área urbana, e nós precisamos trazer uma resposta para o nosso tempo. Precisamos ser missionários do nosso tempo. Precisamos ser líderes do nosso tempo. Ok? Então, deixo para vocês esse mapa que é lindo e que sempre deve chamar a nossa atenção, para sempre contemplarmos todas as nações, todos os povos, e entender que há uma responsabilidade que pesa sobre nós. Então, vamos aprofundar no nosso curso, na nossa disciplina, e tomar como ponto de partida, então, uma estrutura que compreende tanto o Antigo como o Novo Testamento. Aqui tem a imagem de alguns outros livros e indicações bibliográficas que eu sempre faço, tá? Então, nós temos outros livros aí que necessariamente não estão lá na indicação bibliográfica. Nós temos um livro chamado Por Deus, um livro com vários artigos missiológicos, muito bom. Nós temos o livro Cidades para a Glória de Deus, do reverendo Sérgio Lira. O reverendo Sérgio Lira é o meu professor no curso de pós-graduação do mestrado do Betel Brasileiro, tá? Na área de missiologia. O que eu falei para vocês do Jorge Henrique Barro, o do Batista Soares que eu falei, Teologia Pública na Prática, os cristãos urbanos, os primeiros cristãos urbanos. E aqui nós temos dois livros de fundamentação teológica que traz base para a nossa disciplina. Christopher Wright, que é a missão do povo de Deus, ele tem outro também que é a missão de Deus, tá? E nós temos aqui o do Timóteo Carrequel, o caminho missionário de Deus. Eu quero iniciar essa disciplina abordando essas duas reflexões. A primeira do Conde Zinzendorf e a segunda do ativista cristão Martin Luther King Jr. Conde Zinzendorf ele dizia o seguinte: meu destino é proclamar a mensagem sem me importar com as consequências pessoais para mim mesmo. Meus queridos amigos e irmãos, precisamos entender que nós temos um propósito de existência. Nós somos criados para a glória de Deus. O Catecismo de Westminster, em sua primeira pergunta, ele nos indaga: qual é o fim do homem? E aí nós temos a seguinte resposta: o fim do homem é proclamar a glória de Deus e gozar dele para sempre. Ou seja, proclamar, viver da glória de Deus e gozar de Deus para sempre. Nós somos criados para a glória de Deus. Isso está muito claro em Efésios capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala do projeto de Deus de decretar em Cristo, nos eleger e, através do Espírito Santo, nos selar para a salvação.
Então, nós somos criados para a glória de Deus. Agora, existe um elemento neste capítulo 1 do livro de Efésios que, às vezes, nós não compreendemos tão claramente, que é o aspecto quando Paulo revela acerca do mistério e usa a palavra pleroma. O mistério é que Paulo disse que Deus desvendou o mistério da sua vontade, que era de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, seja nos céus ou seja na terra. Então Deus está convergindo em Jesus todas as coisas. E agora ele usa então essa palavra pleroma para dizer na plenitude dos tempos, o que nos faz entender que há uma necessidade urgente e que nós estamos vivendo os últimos tempos da obra missionária. Então, quando eu vejo uma frase dessa do Conde Zinzendorf, quando ele diz: meu destino é proclamar a mensagem, ele mostra que compreendeu aquilo que Paulo compreendeu e que está relatado em Atos 20 e 24. Em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira que eu recebi. Então eu e você somos chamados a proclamar a mensagem sem nos importarmos com as consequências pessoais para nós. O Conde Zinzendorf foi alguém que liderou um dos maiores movimentos missionários de toda a história, chamado Movimento Moraviano. Um movimento que começou a orar e, quando começou a orar, gostou tanto de oração que eles fizeram uma vigília que durou um século. É interessante que esse homem tinha muitas posses e ele dedicou todas as posses que tinha para a proclamação do reino. Então, em um contexto em que os moravianos estavam sendo perseguidos, ele estava proclamando o evangelho, sem se preocupar com as consequências. E é isso que eu vejo na Escritura. Nós somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. E nós precisamos ter a consciência de que mais vale pregar o evangelho do que buscar consequências positivas para nós nessa terra. Afinal de contas, somos cidadãos celestiais. Nós temos uma cidadania celestial. Ok? A outra frase é de Martin Luther King Jr., que mexe comigo e desde o primeiro momento que eu tive contato com essa frase, eu a agreguei na minha vida. Ele diz: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. O evangelho deve ser a causa que, se preciso for, nós tenhamos que entregar a nossa vida. E é isso que ocorre hoje nos países perseguidos. Eu e você podemos perceber como que funciona a mensagem do evangelho sendo pregada em todas as nações em contexto de perseguição. Então, nós precisamos trazer isso para a nossa história, de maneira que nós possamos cada dia mais se entregar para a obra da proclamação do reino de Deus. Ok? Então, como vocês podem ver em tela, a nossa unidade dessa disciplina compreende missão urbana no Tratado de Missões Mundiais. Vamos compreender, então, onde encaixar a missão urbana nesse Tratado de Missões Mundiais, o proto-evangelho e a redenção na missão, a decadência no pecado e o surgimento da cidade, a ira e graça de Deus, cidades como protótipos da vontade de Deus, a aliança noética e a preservação da aliança adâmica, a confusão em Babel e a independência do homem, ministério urbano de Jesus e aspectos práticos desse ministério, tá bom? Então vamos lá. Quando iniciamos o estudo na área de missiologia, eu sempre gosto de utilizar esses dois contextos, ou melhor, essas duas palavras que apresentam para nós dois conceitos importantíssimos. Porque essas duas palavras, elas vão permear a Escritura, elas vão permear o nosso estudo. A primeira palavra e expressão é a expressão missio Dei, né? Na verdade, duas palavras, não uma só. Esse conceito de missio Dei é o que nós precisamos ter muito claro. É aquilo que eu comecei a falar para vocês no início da aula. A missio Dei significa dizer que ela tem por conceito a missão de Deus, tá? A missão de Deus. E a missio Dei é a missão da Trindade, na qual somente ela, ou ele, né? No caso aqui de Deus, pode fazer e que também, para executar a mesma, faz uso de elementos sagrados. E aqui, como elementos sagrados, eu coloquei a igreja, ok?
Nós vamos notar que no início da história humana, Deus fez uso de famílias, Deus fez uso de uma nação na história de Israel, e por conseguinte, no Novo Testamento, Deus fará uso da igreja, tá bom? Então, quando eu digo Missio Dei, a primeira coisa que eu quero deixar claro, queridos, é que muitas vezes nós achamos e trazemos conceito para as Escrituras que as Escrituras não nos dão. Então, as Escrituras não diz para nós que o conceito da missão é um conceito da missão que é nossa. A missão não é nossa, a missão é de Deus. É Ele que se responsabiliza, é Ele que faz. E o fato da missão ser de Deus traz para nós segurança, porque se a missão fosse nossa, dependendo exclusivamente de nós, ela não teria eficácia. Mas porque a missão é de Deus, nós temos a convicção e a certeza que participando eu e você ou não, esta missão vai acontecer. Porque Deus é o mais interessado em cumprir a sua missão e para cumprimento da mesma ele utiliza instrumentos sagrados e ele faz pedra clamar. Então isso é o que dá para nós a segurança, a convicção de que eu estou trabalhando numa missão que vai ser desenvolvida eu participando ou não, ou independente da minha capacidade, da minha fragilidade, tá bom? Então a missão é de Deus. O Novo Testamento vai dizer que nós somos comissionados. A grande comissão, pelo próprio título, já deixa claro para nós. Nós somos comissionados. E ser comissionado é ser chamado a participar da missão que é de outro. Ou seja, Deus delegou para nós uma responsabilidade, mas Ele não entregou a missão nas nossas mãos. Ele nos delegou uma responsabilidade de forma que, utilizando o título do livro do Christopher Wright, a missão que é de Deus também é a missão do povo de Deus. Ok? Deixando isso claro, eu quero agora também falar do termo mandato cultural. Ou seja, mandato cultural é a incumbência que Deus dá ao homem e mulher em 3 áreas de responsabilidade e administração. Nós vamos entrar agora no estudo de Gênesis e nós vamos notar que esse mandato cultural é uma ordem que Deus dá para o homem. E nesse quesito aqui de homem, eu estou usando o título genérico, homem e mulher. Então Deus dá uma ordem para eles, para que a partir dessa ordem eles possam glorificar a Deus na terra. E isso é traduzido como mandato cultural porque é dado para todas as culturas. Ora, todas as culturas elas são oriundas de um só casal, Adão e Eva. Então toda popularidade, ou melhor, toda população que passou a existir a partir de Adão e Eva, foi começando a montar e estruturar culturas. Então toda cultura deveria refletir todos esses valores que Deus deu por meio de Adão e Eva. E isso foi dado antes da queda. Conforme falamos, o mandato cultural são incumbências, são ordens que Deus dá para o homem e a mulher em áreas de responsabilidade e administração. É cultural também porque está no contexto da Bíblia que todo tratado que nós temos ali é um tratado universal. Ou seja, Gênesis 1 a Gênesis 11, nós temos um tratado universal. Não há uma nação em específico em foco. Deus está falando para um casal que será o originador da raça humana. Ele será aquele que dará origem a todos os humanos. Então Deus fala com ele até o capítulo 11, conforme nós vamos perceber daqui a pouco, nós notaremos que nesse capítulo 11 começa então um projeto, né, de Deus de instituir uma nação. Uma nação para que ele pudesse utilizar. Mas até então Deus está falando para todos os povos, tá? Então vamos compreender então melhor esse mandato cultural? Mais uma vez eu relembro, é mandato cultural porque de Gênesis 1 a 11 Deus está tratando com culturas, tá? Universalidade. Não é para um povo só. Deus não está falando especificamente somente para um povo. Deus está falando para ordem e compreensão de que Adão e Eva deveriam ter e repassar para toda a cultura. Mas não apenas para aquelas culturas registradas em Adão e Eva em Gênesis 1 a 11, mas para todos os povos que viessem a existir posteriormente. Ok? Então, missões urbanas no Tratado de Missões Mundiais.
Primeira coisa que nós precisamos entender são essas áreas, essas três áreas que eu falei para vocês de responsabilidade e de administração. O mandato cultural, ele envolve uma experiência social e familiar. Essa experiência social e familiar nos faz entender que Deus não criou o homem para que o homem apenas habitasse ali no Éden sem perspectiva, sem responsabilidade, sem função nenhuma. O homem, ao estar no Éden, ele está dentro de uma estrutura organizacional que Deus criou. E dentro dessa estrutura organizacional que Deus criou, Deus deu para o homem a experiência social. O que quer dizer a experiência social? É que o homem foi criado para ser um ser social. Como diz Aristóteles, o homem é um animal social. Ou seja, o homem é um ser que foi criado para estar na sociabilidade com outras pessoas. Então, o que Deus está querendo dizer é: eu não criei vocês para que vocês venham se isolar. E falar em isolacionismo, nós vamos perceber que essa é uma característica muito presente em pleno século XXI de áreas urbanas. Por exemplo, quando as pessoas elas se isolam, elas estão suscetíveis a enfermidades ou patologias emocionais, psicológicas que levam a e desencadeiam em doenças e que podem muitas vezes levar aquilo que nós temos conhecido como o suicídio, e aumenta-se muito o número disso. Então perceba que desde o Éden Deus já está tratando quanto ao mandato cultural uma orientação para que o homem possa ser social. Então quando Deus coloca Adão e Eva, Deus os está colocando simplesmente para ser um casal que preencha o outro quanto às suas afetividades. Mas acima de tudo, Deus está colocando para que eles possam desenvolver um relacionamento. O ser humano é um ser social, ele deve se relacionar. E aí, obviamente, com a sociabilidade desse ser humano, vem a construção da família. E é isso que Deus coloca também. Então, o mandato cultural, em primeiro lugar, traz para o homem a área de responsabilidade, da sociabilidade e da construção de família, que é algo que nós precisamos entender. E isso está implícito nas escrituras sagradas através da expressão multiplicar, encher e dar nome. Então, quando Deus coloca o homem na terra, é para que ele multiplique, para que ele encha a terra, e a forma pela qual ele vai encher a terra é através da construção de família, e aí ele vai procriar, e dar nome, ou seja, dar nome é a identificação com a identidade de outro. Então, ele vai construir uma identidade padrão que Deus estabeleceu para eles. Essa é uma orientação de Deus. Uma outra é a área da responsabilidade econômica e ecológica, ou seja, responsabilidade e administração. O ser humano na Terra, ele tem que ter uma responsabilidade e de como cuidar bem da Terra, né? E dentro dessa perspectiva, responsabilidade econômica, é que o homem ele tem que ter preocupações com esta área para que Deus seja glorificado também, inclusive nela. Isso Deus já está falando no Éden, para que no Éden o homem saiba como sujeitar, como cultivar e como guardar aquilo que Deus tem dado para ele. E pegar da matéria-prima e construir opções de rentabilidade para a sua vida e administrar isso muito bem. Afinal de contas, Adão, ele trabalhava antes do pecado. Então, dentro disso, o que é que Abraão teria que ter através dessas ações que são apresentadas para nós nessa palavra? É que ele tinha que sujeitar, cultivar e guardar. Ele tinha que trabalhar naquilo que Deus estava dando para ele. Trabalhar para que houvesse uma economia, a distribuição correta da utilização de tudo que a terra estava dando de possibilidade para eles, e com cuidado de utilizar isso para o restante da sua vida. Um outro termo seria ecologia, ou seja, eles deveriam ter um cuidado com o meio ambiente, saber como colher bem a fruta no tempo certo e não deixar as coisas ao léu. Eles precisavam cultivar a terra, eles precisavam preparar a terra, eles precisavam guardar aquela terra, de forma que o meio ambiente entra nesse período como preocupação.
já presente no Éden. Então notemos que Deus ele está interessado nesse aspecto da economia e da ecologia, que não é algo apenas que venha surgir para nós já depois do período da fim da modernidade, entrando na pós-modernidade. Não, desde o Éden, Deus já fala dessa preocupação que ele tem para com o homem e que todas as culturas, inclusive a minha e a sua, devem estar atenta para isso e por isso nós estamos vendo isso aqui. Um outro aspecto é o governo. A área de responsabilidade e administração que Deus dá para Adão, o governo, a oportunidade dele dominar, dele dar nome aos animais, e Deus então faz com que o ser humano seja um vice-regente sobre o mundo. E aí nós temos então o mandato cultural que resume-se em dois. Primeiro, em termos de ordem de Deus, na realidade. Um mandato que Deus dá que é tanto cultural como redentor. E aí o cultural, como já falei para vocês, para toda a humanidade, na obra de civilização e cultura. E esse mandato redentor, ele está voltado para a humanidade redimida, que inicia-se em Gênesis 12 com o chamamento de Abraão. Então, perceba, cultural para todas as nações, o Redentor para a comunidade redimida em Cristo, né, que inicia a partir de Adão, membro da aliança. Embora um não anula o outro, ou seja, uma vez que Cristo me alcançou, eu tenho responsabilidades de trabalhar, como diz o apóstolo Paulo, no ministério da reconciliação. Mas trabalhando no Ministério da Reconciliação, eu vou alcançar áreas de responsabilidade que diz respeito ao mandato cultural. E que necessariamente eu faço para a glória de Deus. Mas eu tenho que estimular também outras pessoas na sociedade que talvez não serão salvas, mas que eu tenho que estimular para que elas possam fazer uso do mandato cultural. Ou seja, para que a terra seja um ambiente melhor. E para que Deus, por meio da graça comum, seja glorificado também nestas ações. Tá bom? Avançando, nós vamos ver o período da queda, né? Esse período da queda de Adão e Eva é interessante, porque eles buscam seguir a Jesus, né? Perdão, eles estão em obediência a Deus no Éden, mas Deus faz uma aliança com eles. Embora alguns vão dizer que não há aliança aqui, hoje é aceito pela ampla maioria dos teólogos que há uma aliança de Adão com Deus, né? Até porque nós temos ali todos os pressupostos e pré-requisitos da aliança. Nós temos Deus que soberanamente administra essa aliança, nós temos Adão, que é a parte da aliança que vai receber essas orientações, e nós temos a orientação que Deus dá da bênção. Se ele obedecer, ele receberia bênção para a sua vida, e se ele desobedecesse, ele receberia uma maldição. Então nós temos as condições da aliança. Então, como nós sabemos, a aliança é um pacto soberanamente administrado, no qual Deus impõe bênçãos provindas da obediência e maldição provinda da desobediência. Tá? E quanto a Cristo, nós vamos entender que a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado, porque nós teremos a inclusão do sangue de Cristo. E lá no Éden, Deus diz para o homem: do fruto da árvore do bem e do mal não comereis. De toda árvore você pode comer, mas dessa não. Quando Adão e Eva vai comer desse fruto, o que é que Adão e Eva busca determinar para si, na representatividade de Adão? Ele busca estabelecer um padrão do que viria a ser bom e mal. Não é que Deus não quisesse que o homem tivesse consciência do bem e do mal. Deus vai mostrar isso nas Escrituras Sagradas, que naturalmente ele iria fazer. A questão, quando o homem vai comer do fruto da árvore do conhecimento, é que o homem, em desobediência a Deus, dentro dessa estrutura organizacional que Deus colocou o homem para viver, ao comer do fruto, o homem está dizendo: eu não aceito, Deus, o teu padrão de bem e nem o teu padrão de mal. Eu quero instituir o meu padrão. Então há uma busca do homem querendo ser semelhante a Deus, inclusive nessa proposta de instituição do que vem a ser bem e mal. O profeta Isaías já nos alerta: ai daqueles ao qual
o bem chama mal e ao mal chama bem. Então a ação do homem é pautada nesse desejo de semelhança, de querer ser igual a Deus nesse contexto, tá? E aí nós sabemos que o homem peca, e ao pecar o homem vai se esconder atrás de um arbusto, e ao se esconder atrás desse arbusto, Deus então vai à busca desse homem, tá bom? E isso nos mostra, por isso, que Deus é, então, o grande missionário, né? Ao falar em missão, é necessário entender que não é uma tarefa da igreja, como disse, mas primordialmente uma tarefa do próprio Deus Criador que se move em direção ao mundo para que o mesmo seja restaurado. Quando o homem peca, ele deixa de reconhecer a divindade de Deus e assim o pecado põe em desordem todo o plano organizacional da obra divina. É algo que nós precisamos entender. Deus não é pego de surpresa, obviamente, mas o pecado visa destronar aquele projeto organizacional. E aí eu faço essa pergunta para você se refletir um pouquinho nessa pergunta. Quem é o primeiro missionário na Bíblia? Quem seria o primeiro missionário na Bíblia? Alguns podem ir para Paulo, outros podem ir para Jesus. Dificilmente as pessoas vão para o Antigo Testamento. E eu quero dizer para vocês que a prova está nisso. O primeiro missionário na Bíblia está em Gênesis. É Jesus, ou melhor, é Deus. O primeiro missionário na Bíblia é Deus. Porque conforme nós vimos no Éden, é Deus que vai atrás do homem. A pergunta de Deus em Gênesis, quando diz: Adão, onde estás? Mostra que Deus saiu atrás. Mostra que é Deus que vai atrás do homem, que o homem na condição de pecador, ele nunca busca Deus em primeiro lugar. É Deus que o busca em primeiro lugar. Isso já deve servir para que nós venhamos entender que a missão é dele. É ele que está interessado em resgatar e redimir a humanidade. É ele quem busca, é ele que veio atrás de nós primeiramente. Não fomos nós que fomos atrás de Cristo, ele que veio atrás de nós, OK? Chegamos então, dentro dessa estrutura, no proto-evangelho. O proto-evangelho é a partícula, o primeiro, o pequeno evangelho, ok? Então, é o evangelho no livro de Gênesis, antes mesmo que o evangelho ainda não existisse. Então, Gênesis 3,15, eu recomendo você que faça essa leitura em casa do versículo para poder compreender as nossas afirmações. Gênesis 3,15 diz que Deus dá uma ordem e uma sentença, né, para a serpente e diz que nasceria um do ventre da mulher que iria lhe pisar a cabeça, mas essa serpente iria lhe ferir o calcanhar. Então Gênesis 3,15 traz elementos para nós que compreende o evangelho já presente aqui em Gênesis 3,15. E é isso que nós vamos refletir nesse breve momento. Falar de sentenças que trazem conceitos que só descobriríamos mais tarde no Evangelho, já presente em Gênesis 3,15, e a proposta da redenção de Deus na missão de alcançar o homem. Tá? Então, o que é que Deus promete nesse proto-evangelho? Deus promete, por exemplo, que a salvação é operada por Ele. Ok? Ele é a única esperança de salvação da humanidade. Ao decretar uma sentença para a serpente, ele está dizendo: sou eu que determino a história, sou eu que determino todas as coisas, e vai acontecer exclusivamente como que eu quero. Então ele faz isso para com a serpente, e aí nós percebemos que a salvação ela é operada por Deus. A salvação ela destruirá Satanás, o inimigo. No fim de todas as coisas, Deus aniquilará toda a ingerência do mal. Quero só que você reflita comigo a seguinte verdade aqui. Satanás, ele será destruído, mas precisamos compreender o que é essa destruição. Essa destruição não é o aniquilacionismo do diabo e de todos os seus seguidores. Essa destruição é quanto à sua ingerência, é quanto à sua capacidade de poder atuar. Então Deus vai destruir Satanás, diminuindo a sua atuação e destinando ele para a morte eternamente. E Deus fez isso. Nós percebemos nas Escrituras Sagradas que ele fez isso. E aqui é uma promessa de Deus, dizendo: olha, Satanás, eu te destruirei. Eu diminuirei a tua força.
E Satanás passa então a viver toda a história da humanidade com esse peso da promessa de Deus sobre a sua cabeça. Ok? A salvação afetará a humanidade como um inteiro. Quando eu falo a humanidade como um inteiro, eu não estou falando a humanidade como um todo em sua quantidade de pessoas. Ou seja, a salvação não aqui é para dizer que a salvação não pertence somente a Israel, mas o plano divino é o mundo. E o que eu quero mostrar com isso é a salvação é para todas as raças, tribos, línguas, povos e nações. Obviamente não será para todos os seres humanos, porque nem todos os seres humanos foram alcançados no plano redentivo de Deus. Deus elegeu alguns, conforme Paulo fala em Efésios capítulo 1. Deus escolheu alguns. E é bem verdade que, por mais que você não seja adepto da teologia reformada calvinista, você precisa compreender pelo menos a doutrina bíblica da eleição, que não pertence a Calvino, é das Escrituras. E o apóstolo Paulo fala para nós acerca dela. E o que eu quero dizer com isso também é que a salvação não está circunscrita à nação de Israel. E já paro aqui para informar que a nação de Israel também não é o relógio do mundo. Tá? Então, o plano divino são todos os povos, todas as nações. Tá bom? Pertence a todo. E é isso que eu quero dizer que a salvação alcançará o mundo como inteiro. Por que a salvação afetará a humanidade como inteiro? Porque assim como o pecado afetou a humanidade como inteiro. Romanos capítulo 5, no sentido de dizer o seguinte: a humanidade foi afetada pelo pecado. A humanidade em Cristo é afetada pela graça da salvação. Obviamente sabemos que não é assim o dom como a ofensa, ou seja, não vai passar para todo mundo, não segue o mesmo princípio de que o pecado como passou para toda a humanidade, a salvação vai passar para toda a humanidade. Não segue isso, porque aqui é o aspecto da fé. Ok? A salvação virá através de um mediador. Essa é a única passagem que usa a expressão semente da mulher, ou seja, esse mediador tinha que ser um homem. Por isso que Jesus encarnou para redimir a humanidade. A salvação ela vem através de um mediador e precisava de alguém que fosse homem, porque o homem é que está envolvido nesse cenário. Então percebamos que o proto-evangelho busca aqui justamente apresentar essa redenção do homem através de um mediador. E nós sabemos que esse mediador é Jesus. A salvação está ligada ao sofrimento do Redentor. Desde Gênesis 3,15 foi dito que Jesus iria sofrer. Por isso que a serpente lhe ferirá o calcanhar, e como disse Isaías, ele é homem de dores e sabe o que é padecer. E o outro lado desse sofrimento é a justiça divina, porque Deus estava executando justiça, Deus é justo juiz. Ele estava executando justiça, e por isso essa expressão de Isaías, ao Senhor agradou moê-lo, é que Deus, naquele momento da morte de Cristo, Deus está tingindo Jesus por causa dele ser um representante dos nossos pecados, ou seja, ele está recebendo a justa punição pelo seu erro, e Deus está exercendo o papel de justo juiz, ok? Isso é interessante mostrar para nós que a salvação está ligada ao sofrimento do Redentor, porque, de fato, Jesus, ele sofreu por nós. Ele morreu e pagou um alto preço por nós, tá? A salvação será experimentada na história, ok? A salvação será experimentada na história. Assim como a derrota é certa na história, a salvação também será experimentada na história. Deus fez isso na cruz do Calvário. A cruz de Cristo é o exemplo, o marco histórico no qual ele mostrou para nós a sua salvação. E fará isso plenamente quando ele voltar a segunda vez, situação na qual todos aqueles que hão de ser salvos estarão reunidos em Cristo. Agora, eu sempre fico curioso, imagine você, Satanás ouvindo isso no contexto do Éden, passando toda a história da sua vida, ouvindo e refletindo sobre essa promessa que Deus fez a ele. Porque diferente de mim e de você às vezes, Satanás, ele não duvida daquilo que Deus fala, ele sabe que Deus tem poder para cumprir. Tiago diz que ele teme e treme. Então, é interessante ver e analisar que o diabo, nosso adversário, ele tem uma sentença sobre ele.
né? E que ele sabe que vai ser cumprida a qualquer momento. Saindo do proto-evangelho, nós entramos agora, então, nesse período de decadência do homem e do surgimento da cidade. Nós vamos perceber o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Olha só, eu teria muita coisa para falar, e aqui não é aquela desculpa de quem não quer falar, não, é porque o nosso tempo não é suficiente e por isso eu lhe oriento leituras que vão te auxiliar também nesse sentido. Mas vamos lá. O homem peca, o homem é expulso do Éden. Sendo expulso do Éden, o homem agora vai procurar ambientes para viver. Então Adão, ele vai construir a sua família. E dentro da sua família nós temos Abel e Caim. De Gênesis 4 ao 6, nós vamos perceber a decadência do pecado humano. É um dos momentos em que o homem, a humanidade como um todo, ela se aprofunda cada vez mais no pecado. Se aprofunda, se aprofunda, se aprofunda ao ponto de se vangloriar pelas práticas pecaminosas que cometiam. Então, no capítulo 4, nós vamos primeiramente perceber o surgimento da inveja. E aí nós temos a inveja presente entre a oferta de Caim e Abel. E por causa disso, nós temos o primeiro homicídio, ok? Caim mata Abel. Nós vamos notar que quando Caim mata Abel, Caim ele recebe uma sentença de Deus e Caim então vai buscar um ambiente de segurança, vai buscar um lugar de segurança, e esse lugar de segurança é uma cidade, porque ele vai chegar em determinado lugar e nesse lugar que ele vai estar, ele vai construir uma cidade ali para que ele possa ter segurança, para que ele não possa ser facilmente encontrado e morto pelo seu erro. E aí nós vamos notar que o surgimento da cidade está interligado a essa busca de Caim por um novo espaço de segurança. Nós vamos notar também em Gênesis 4, principalmente no versículo 23 e 24, que Lameque ele se exaspera, se exalta na sua maldade. E ele diz, olha, Deus julgou Caim de uma forma, mas que recaia sobre mim 70 vezes 7 tudo aquilo que Caim fez. Porque Caim matou só um homem, mas eu matei 2. Então ele é uma vanglória do pecado. Isso está presente em Gênesis 4, verso 23 ao 24. Então, esses textos por si só, ele nos mostra esse crescimento da maldade. O capítulo 5, ele vai mostrar uma nova era a partir de 7. Ou seja, a cada momento que nós temos uma genealogia ali apresentada, nós vamos vendo e percebendo uma nova era surgindo. Nesse quesito, nós vamos ter a narração da genealogia de Adão e vamos perceber que 7 surge como uma resposta para a sociedade de pessoas que buscam a Deus em um contexto de pecaminosidade e de decadência cada vez maior no pecado, tá? Então, isso é a sociedade desse período. As civilizações que estão surgindo, movida, maculada pelo pecado, se aprofundando cada vez mais. Nós vamos notar que a cidade, ela surge justamente do resultado da busca de Caim por segurança. Você vai ver isso em Gênesis 4, 14 e 15. Eu não vou, em nosso curso, fazer as leituras, apenas vou citando passagens e você tem a responsabilidade de ler. Então, em Gênesis 4, 14 e 15, nessa busca de segurança de Caim, surge a cidade. Ao surgir a cidade, nós estamos diante, então, de um novo paradigma. O paradigma agora é o homem vivendo na cidade. A história da humanidade agora, ela passa a estar inserida na cidade. Nós vamos notar no todo das escrituras, quando lemos Gênesis e Apocalipse, que o homem começa no jardim, mas o seu final é na cidade. Na Santa Jerusalém, que desce a taviada dos céus. Essa cidade que é delimitada por Deus e que é tida por modelo. Então note comigo o seguinte,
é vontade de Deus que o homem saia do jardim e vá para a cidade. E nós vamos chegar ao final desse estudo e você vai tirar essa conclusão de que é vontade de Deus tudo isso que está acontecendo em nosso período, de termos a maior população vivendo em ambientes urbanos. Porque Deus já quer trazer para o homem a consciência de que ele tem que estar na cidade, porque é na cidade que ele vai viver eternamente. Ok? É porque também a cidade foi criada a partir da fuga de Caim, que nós muitas vezes assemelhamos a cidade sempre como significado de pecado, de que tudo na cidade nos afasta de Deus, de que tudo na cidade é fruto do pecado e que Deus não tem interesse na cidade. E por isso muitas vezes criamos os nossos guetos, ou seja, nos isolamos e criamos um gueto e aí não nos envolvemos com as coisas da cidade. Então perceba comigo agora que, por mais que o surgimento da cidade tenha ocorrido por este caminho, isso nos mostra que mesmo o homem estando em pecado, Deus, no seu plano redentivo, por meio da graça comum, ele usa este homem para a construção da cidade, da cultura e de tudo que envolve a cultura social. Ou seja, a cultura o aspecto cultural, os costumes, as vontades, as linguagens do homem em sociedade. Então, a cultura ela desenvolve-se na fundação da cidade, Gênesis 4, 17 a 22. O nascimento da arte, por exemplo, aqui a música, é na cidade e ele é conjugal, versículo 21 de Gênesis capítulo 4. E da fabricação e da tecnologia de fabricação, no versículo 22. Nós poderíamos dizer que a arte e a engenharia civil ela tem início com a fuga de Caim buscando segurança. E aí eu tenho a ousadia de dizer que era este o propósito que Deus tinha ao apresentar a sentença para Caim. E desse quesito, nós vamos notar então que o ambiente no qual irá desenvolver nas Escrituras Sagradas, conhecido como cidade, a sua participação nas Escrituras será importantíssimo. Sabe por quê? Primeiro, por um aspecto de menção. Só para que nós possamos compreender em termos numéricos, no Antigo Testamento a palavra cidade ela aparece 1.600 vezes. E no Novo Testamento ela aparece 160 vezes. Então perceba o quanto que é importante isso, né? Então, meus queridos, a cidade aqui ela inicia maculada pelo pecado. Toda a sua estrutura ela está maculada, manchada pelo pecado. Pecado este que em Gênesis capítulo 6, nós vamos perceber que ele multiplica-se na terra. Note que já existiam civilizações, os sumérios, por exemplo, é uma das civilizações mais antigas. Já existiam muitas civilizações aqui e que esse pecado passou para toda a humanidade, né? Que não havia na humanidade sequer alguém que não tivesse o coração corrompido e nem fosse isento de pecado. Todos eram pecadores, inclusive Jó. Por isso que eu falo nesse quesito, para mostrar que Jó, ele foi, perdão, Jó não, Noé. Noé, ele foi escolhido por Deus mediante a sua graça, não pela sua capacidade meritória, né? E aí é nesse período que nós vamos notar uma série de manifestações de Deus, de justiça e de graça, que Deus vai manifestando constantemente. Né? Ora Deus manifesta a justiça, ora Deus manifesta a graça, e aqui nós temos os dois presentes. Né? Isso é importante para compreender, então, essa atuação da cidade, mesmo em contexto de pecado. Porque Deus exerce justiça, mas Deus também exerce graça. Deus levanta Sete, Deus levanta Enoque, que andou com Deus em uma civilização que andava totalmente contrária a Deus. Enoque decidiu ir na contracultura
e decidiu ir na contramão do mundo que estava criando todas as ferramentas e facetas da sociedade maculada pelo pecado. Enoque decidiu manifestar a glória de Deus em andar na presença de Deus. Então, vendo Deus que o homem, desse acúmulo de pecados, que em Gênesis 6 é colocado para nós, entendendo que Enoque está registrado em Gênesis 5, ou seja, momentos anteriores, Deus então vai executar a sua justiça. E vendo que o homem se acha autossuficiente e que cada vez mais afunda no pecado, ele usa o dilúvio para manifestar a sua justiça. Mas também ele irá manifestar graça e evidenciar que ele cumpre com a sua promessa no proto-evangelho, de dar descendência à semente da mulher. Ou seja, ele preserva Noé por causa da promessa que ele fez. Ele disse que nasceria um do ventre da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então, para preservar a semente da serpente, é que ele resgata Noé e a sua família. Ok? E aí nós notamos, então, que Noé passa a ser instrumento de Deus. Deus envia o dilúvio, Noé levanta a sua família e Deus faz, então, com que a aliança que ele fez com Noé seja uma aliança de preservação de todo o mandato cultural, porque toda a civilização tinha morrido, só ficado Noé e sua família. Então Deus renova o mandato cultural com aquelas áreas de responsabilidade econômica, ok? Econômica, ecológica, social, familiar e de governo. Deus repassa tudo novamente para Noé. E agora nós entramos então nessa compreensão do que vem a ser cidades como protótipos, ou seja, como modelos daquilo que Deus tem e daquilo que Deus não tem, né? Ou seja, que se identificam com Deus, que cumprem os propósitos de Deus e que descumprem tudo que Deus estabeleceu. São cidades que nas Escrituras representam a Deus e outras que representam a independência do homem. Cidade, a busca da realização humana. Até então, a cidade ela não está com o propósito de glorificar a Deus, mas a busca destes cidadãos é a realização humana, ou seja, é de realizar os desejos humanos. Não que seja errado a realização humana, mas nós sabemos que a cidade deve, por si só, buscar glorificar a Deus em todas as coisas. Então vamos compreender então esse caminho. Cidade de Caim, né? Onde Caim buscou uma realização. Qual era a realização de Caim? Segurança. E a primeira cidade na Bíblia, citada em Gênesis 4, ok? E aí nós chegamos então à Torre de Babel, né? A torre na cidade de Babel. Aqui em Gênesis 11, nós temos a tentativa humana frustrada. Note que esse povo já dominava engenharia, eles conseguiam fazer tijolos e usavam betume como argamassa. Era uma civilização antiga, mas que já tinha um desenvolvimento muito grande. E Gênesis 11, a construção da Torre de Babel é a busca da independência do homem de Deus. O homem não quer ter Deus como Senhor da sua história. Então, o homem quer ter ele mesmo como um padrão a ser seguido. É o primeiro momento na história em que o homem é elencado no centro de todas as coisas. É aquilo que nós chamamos de antropocentrismo. Ou seja, o homem no centro. A civilização babilônica, elas fazem isso. Elas constroem uma torre, e o texto de Gênesis 11 diz para nós que eles queriam construir uma torre para que o nome deles fosse lembrado pelos séculos e séculos, né? E nessa construção eles querem também evitar que Deus execute juízo sobre eles.
Então, a construção da Torre de Babel é uma busca desenfreada do homem pela independência de Deus. Eles não querem Deus na cidade. É um afastamento de Deus da cidade, definitivo. E Deus olhando isso, Deus não permite que isso aconteça. Deus confunde as línguas para que a cidade não tenha um destino para o qual Deus não projetou. Deus projetou a cidade para que a cidade, aí dando título ao livro do reverendo Sérgio Lira, ela fosse cidade para a glória de Deus e não para a realização humana. Que ela não fosse cidade voltada para a independência do homem. Então a Torre de Babel significa isso, é um momento decisivo de Deus em mostrar que a cidade não seguiria esses rumos. E vai mostrar também que todas as vezes que o homem, maculado pelo pecado, ele se reúne para se rebelar contra Deus. O homem maculado pelo pecado, ele se reúne para se rebelar contra Deus e não para dar continuidade. Isso é interessante nós observarmos nesse estudo. E aí Deus frustra. E ao frustrar, eles não conseguem ter sucesso. A construção dessa torre é em formato zigurate, tá? Que auxiliaria se Deus, porventura, quisesse novamente derramar um dilúvio sobre a terra. Então, nós passamos a entender agora essa questão de protótipo, ou seja, até então, não temos nenhuma cidade que seja um exemplo da glória de Deus, que represente o ideal que Deus tem, o direcionamento e a orientação que Deus tem. Nós temos apenas cidades que representam a glória humana e a independência humana. Então, Deus confunde isso e vai passar a construir uma cidade que seja um exemplo, um reflexo da sua glória na terra e que represente aquilo que ele tem. Nós ainda temos como cidade que está intrinsecamente ligada à realização humana essas duas cidades que foram destruídas, Sodoma e Gomorra. E aqui eu faço uma pergunta para nós. Deus destrói essa cidade pela imoralidade e perversão que ela tinha, Gênesis 19. Destruindo Deus a cidade, queria Deus então dar um sinal de que a cidade não serve para ele? De que a cidade só tem a tendência de buscar o mal, de nunca servir para a glória de Deus? Será que Deus não ama a cidade? E outra pergunta, será que tem algum justo na cidade? A cidade de Sodoma e Gomorra é um exemplo, porque Abraão, ele orando com Deus, Deus vai falar com ele e Deus diz, me apresente justo na cidade. E nós percebemos que não tinha um justo sequer na cidade. Então, nós notamos que é a ausência dos justos na cidade que faz com que ela seja voltada apenas para a busca da realização humana e não para o propósito de glorificar a Deus. E, de fato, as ausências das cidades dos justos nas cidades acabam provocando a sua destruição e o aumento da imoralidade e perversão. Por isso que nós temos que estar atento à nossa participação na cidade, ok? Nas Escrituras, a Babilônia ela será a cidade que representa tudo aquilo que é contrário a Deus. Todo protótipo de contrariedade aos planos divinos é o que a Babilônia representa. A cidade idólatra, mãe das cidades prostitutas. Assim é conhecida a Babilônia em todo o contexto histórico do Antigo Testamento.
Primeiro, a Babilônia ela tinha 300 a 400 mil habitantes, ok? Não era pouca população. Ela tinha seus templos e seus prédios construídos no formato de zigurate. E esses templos geralmente compreendiam 1.300 altares a Marduk, o deus babilônico. Então perceba através desse número o quanto que a Babilônia ela era prostituta, ou seja, era uma nação que representava todos os ideais humanos. Entre um de seus deuses nós temos Temen Anki, a pedra fundamental entre o céu e a terra, ok? E assim nós compreendemos que a Babilônia ela tem uma identificação com Satanás. Como falei anteriormente, a cidade ela é um plano eterno de Deus. Ela não foi feita para que virasse uma identificação da realização humana somente e da idolatria, da prostituição. Deus criou a cidade para que ela fosse um plano eterno de Deus. E sendo a cidade um plano eterno de Deus, Deus vai mostrar que ele faz uso, inclusive, dessas cidades que, mesmo sendo prostitutas, elas não são autônomas, elas não são independentes do controle soberano de Deus. Ou seja, a Babilônia será um exemplo disso, que mesmo sendo contrária a Deus, Deus vai usá-la para o cumprimento dos seus propósitos, inclusive para mostrar que a cidade também é um plano eterno de Deus. A Babilônia não fugiu. Primeiro, ela é conhecida como taça nas mãos de Deus. Deus a movimenta para lá e para cá. Deus determina as coisas e leva ela para cumprir os propósitos soberanos dele. Isso nos faz entender que maior que seja a independência da cidade, Deus não deixa ela ser autônoma, ela ser isenta de controle. Deus é soberano, ok? E todas as cidades da terra estão nas mãos de Deus como uma taça. Mesmo sendo uma taça nas mãos de Deus, Deus executando, ela continua sendo responsável por todos os seus atos pecaminosos. As consequências pelos seus atos, ainda que seja usado por Deus. Porque necessariamente ser usado por Deus não significa dizer que anulam as consequências da cidade, dos seus erros e as suas responsabilidades, ok? E a Babilônia passa a ser um alvo da missão de Israel também. Nós notamos que tem dois conceitos de missão quando nós estudamos o Antigo e o Novo Testamento, que são missões no contexto da saída de Israel para outras nações, e são o contexto da vinda de outras nações para a nação de Israel, ok? Que é aquilo que a gente conhece como missão centrípeta e missão centrífuga, ou seja, centrífuga quando Israel fugia para as outras nações e centrípeta quando as outras nações vinham para com Israel, ter com Israel. Então a Babilônia passa a ser um alvo da missão de Israel. A cidade ela passa a ser alvo da glória de Deus. E nós vamos perceber que Daniel vai executar um testemunho belíssimo na Babilônia, buscando levar aquela cidade para a glória de Deus, ok? Jerusalém. Jerusalém é um protótipo de paz. O nome Jerusalém significa Jerusalém, né? O Shalem significa paz. Então, o que Deus quer através de Jerusalém terrena é apontar para Jerusalém celestial. Então, na terra, Jerusalém será o protótipo daquilo que Deus quer comunicar, será o protótipo da paz que Deus quer comunicar a todos os povos, ok? Então é interessante nós percebermos que Jerusalém é o ideal shalom urbano, ok?
ou seja, a paz urbana. A cidade ela tem que viver em paz e nós temos que ser agente promovedores da paz na cidade. E a paz da cidade começa com o reconhecimento de Deus como único Senhor da sua história. Então, notemos que Jerusalém terá esse protótipo. Serão duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Idealização humana, Jerusalém como o protótipo de paz, o exemplo que Deus tem. Não significa dizer que Jerusalém terrena ela seja a cidade perfeita. Não, eu quero que você compreenda que a Jerusalém aqui, ela apontará para a Jerusalém celestial. Ou seja, ela será um elemento, um instrumento na terra que Deus usará para apontar para algo maior, a Jerusalém celestial. Ok? No entanto, Deus cumpre os seus propósitos na Jerusalém terrena. Tá? Ela é a cidade adotada e alvo da compaixão de Deus. É nela que Deus vai manifestar seu amor, muitas vezes perdoando o povo, né, levando o povo a servir a Deus com maior integridade, maior desejo. Então, a história de Jerusalém ela é repleta daquilo que Deus quer comunicar para as cidades dos nossos dias. E aí nós temos o caso de Ezequias e 2 Reis, capítulo 18 e 19, que nós vamos compreender também a questão da reforma ocasionada no próprio povo de Deus, encontrando a palavra de Deus e as transformações que advêm desses processos, tá bom? E então, falando dessa propositura do Antigo Testamento, ok? Nós iniciaremos agora a compreensão da missão urbana no Novo. Note que o Antigo Testamento, sobretudo, ele tem pautado para nós a figura de Jerusalém e Babilônia como protótipos de cidades que Deus cidades que identificam a Deus e cidades que são contra Deus. Além disso, nós vamos ter um tratado também muito interessante no livro de Jonas, que é o tratado que Deus dá para Nínive, mostrando a importância que ele dá à cidade até nos contextos de pecado, quanto que ele ama a cidade e que nós precisamos estar atentos para isso. E partindo então de toda essa breve análise que nós fizemos no Antigo Testamento, nós vamos entrar agora para o ministério urbano de Jesus. Nós vamos falar do ministério urbano de Jesus, as profecias e os começos. Primeiro, nós temos a profecia de que Jesus iria nascer em Belém, ok? Jesus, ele então é prometido que nasceria em Belém, uma cidade, tá? E daí ele cresce, muda-se para Nazaré, né? Ele é reconhecido como cidadão de Nazaré, é tanto que o nome dele é Jesus de Nazaré, e daí Jesus muda então para Cafarnaum, tá? Na região da Galileia, a Galileia dos gentios, e então neste ambiente em que a civilização avança, é o momento em que Jesus vai desenvolver o seu ministério, tá? Então, notemos que a cidade, ela não deixa de estar no alvo do plano de Deus no Novo Testamento. Nós temos agora, é bem verdade, no ambiente do Novo Testamento, uma realidade de civilizações que foram construídas e impérios que foram formados no decorrer de toda a historicidade bíblica. E nós temos cidades já estruturadas. E o modelo da cidade do Novo Testamento é os modelos que seguiam a polis grega, ou seja, as cidades gregas, né? Nós temos a questão do helenismo com Alexandre o Grande, que será distribuído em todas as cidades, que favorecerão uma compreensão e uma formação de cidade aos moldes gregos. Então, cidades organizadas, cidades com centros de discussões, cidades que movimentavam o comércio, porto. Então, há uma estrutura, e Jesus nasce dentro dessa estrutura compreendida da contribuição grega e romana de melhorias para com a cidade.
Então, Roma, ela constrói estradas, pavimenta essas estradas, constrói calçados, né, nessas estradas para que possam haver a locomoção mais rápida de uma cidade para outra, e há uma organização, inclusive, estrutural no que diz respeito às leis. A Roma, ela trabalha com um tratado de paz para que possam haver comunicação de cidades e haja um fluxo do comércio de uma cidade para com a outra. Então, Jesus, quando nasce e vem desenvolver o seu ministério, a Bíblia diz que percorria Jesus aldeias, vilas e cidades. O ministério de Jesus, ele é voltado dentro das cidades. Eu quero que você entenda que Jesus trabalha dentro do contexto de cidades, embora ele não vá desprezar as vilas e aldeias, mas as cidades que Jesus trabalhava eram as cidades centros, no sentido de que ele desenvolvia os seus ministérios a partir dessa compreensão onde estava a população, e essas vilas iam sendo alcançadas, obviamente, as aldeias também, tá? Então, Cafarnaum é um lugar onde Jesus vai desenvolver de forma significativa o seu ministério, vai reunir os seus discípulos, vai começar a chamá-los, né, para que eles possam, então, servir a Cristo e desenvolver o ministério para o qual ele estava em nosso meio. E aí eu estou focando apenas o aspecto da cidade, para que haja uma compreensão de que ele desenvolveu seu ministério, né, exclusivamente, na maior parte, dentro de ambientes urbanos da época, tá bom? O ministério urbano de Jesus, né? Nessa compreensão, nós precisamos entender que Jesus ele foi tentado na cidade, né? No sentido de, quando eu digo que ele foi tentado na cidade, não significa dizer necessariamente da tentação de Jesus, que obviamente ele foi levado ao deserto para ser tentado. Mas eu estou querendo dizer que a cidade ela traz tentações para nós. E dentro das tentações propositadas dentro da cidade está, por exemplo, a utilização que Satanás vai fazer dos privilégios que a cidade tem. Então, quando Jesus está sendo tentado, Satanás faz uso de instrumentos que envolvem a cidade para fazer com que Jesus ceda à tentação. Então, a primeira coisa que Satanás vai fazer é mostrar, primeiro, que a cidade ela traz como tentação a questão do templo, o local onde se adora. Em segundo, os reinos que Satanás promete a Jesus, os domínios e os governos. E aí nós chegamos à seguinte conclusão, que sem a cruz nós abortamos a missão. O que é que eu quero dizer com isso? Olha só, nós temos templos luxuosos, e naquela época nós também tínhamos, e a cidade ela concentra vários templos, onde é o lugar de adoração. A cidade ela deve compreender que os seus templos têm que ser voltados para a glória de Deus. E que todas as ações executadas na cidade têm que ser ações que visem a glória de Deus. E que os templos sejam usados para a glória de Deus. E que a cidade tem que ser vista também como um templo que glorifica a Deus. Outra questão, a cidade envolve os reinos. E que é oferecido para Jesus na tentação do diabo. Que se ele se curvasse, ele teria os domínios e governos de Deus. Ou melhor, que ele tinha da cidade. Seria passado para Jesus. E isso são tentações que a cidade provoca. Estruturas de templos luxuosos, gigantescos, que podem não ter nada a ver com o cumprimento da missão e de não levar a cidade para glorificar a Deus. Os reinos, os domínios e os governos que são executados dentro da cidade.
eles podem também não ter nenhuma importância bíblica ou nenhuma importância, melhor falando, para utilização para a glória de Deus, de forma que eu e você precisamos levar Deus a todas as esferas da humanidade e da criação, de maneira que os governos precisam glorificar a Deus e eles precisam ser influenciados. E os domínios que eles exercem precisam ser domínios que sejam exercidos para a glória de Deus. Por isso que é importante trabalharmos a cidade nesse contexto. E aí nós precisamos entender que sem a cruz nós abortamos a missão. A cruz é o meio pelo qual a missão é desenvolvida. Não existe missão sem cruz. Dentro da cidade, a cruz precisa ser erguida. Quando eu digo isso, a mensagem da cruz precisa ser comunicada ao povo. Ok? Então, está aqui o segredo da missão, dentro da compreensão das cidades. Jesus, ele falou de uma mensagem de renúncia. Os discípulos, o apóstolo Paulo, ele fala da cruz em todo momento, em todo contexto. Ok? E aí, nós precisamos ter missionários como Jesus, que foque, que traga a mensagem correta e que alcance as cidades da terra, anunciando a cruz de Cristo, para que a cidade glorifique a Deus. E são todas as cidades da terra, ok? Jesus, ele então, o que foi que ele fez? Ele encarnou a realidade do seu tempo como missionário. O tempo de Jesus era um tempo que compreendia o avanço das civilizações em que as cidades estavam mais agrupadas. E nós, como Jesus, devemos encarar a realidade do nosso tempo, encarnar a realidade do nosso tempo e proclamar Cristo nas cidades onde estamos inseridos e no mundo em que nós estamos vivendo. Nós precisamos priorizar as cidades, ok? Porque priorizar a cidade não é questão de preferência somente. É questão de compreensão daquilo que Deus está fazendo, conforme nós estamos vendo nas Escrituras. Dia após dia, Deus empurrando as pessoas para estarem nas cidades e alcançar essas pessoas da cidade. Com isso, não quero dizer que os irmãos que estão em ambientes rurais não sejam alvos do amor de Deus, as pessoas que ali vivem. Mas é que nós precisamos fazer como Jesus. Jesus encarnou a realidade do seu tempo, priorizou as cidades e vilas, ok? E ele enviou os seus discípulos ao mundo das cidades. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É isso que as Escrituras nos mostram e é isso que nós devemos viver em nossos dias. Ok? Jesus disse então, em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, entendamos que há um começo e há um fim. O começo é na cidade onde estamos, precisamos refletir a glória de Deus onde estamos, fazer alguma coisa para que a nossa realidade, a nossa volta possa mudar. E aí eu entendo que a minha cidade é a minha missão. Eu entendo que eu preciso desenvolver a missão onde eu estou. Eu preciso compreender as regiões próximas e eu preciso compreender todo o mundo. Ok? E para nós encerrarmos este módulo, nós vamos tocar em aspectos práticos que Jesus desenvolveu em missionários em 30 segundos. Ou seja, Jesus fez o homem de Gadara, conforme está registrado em Lucas 8:39, ser um missionário que passou a servir a Deus. São a formação de missionários rápidos, que experimentam a transformação da glória de Deus em suas vidas e que não perdem tempo em comunicar essa mensagem aos outros. Então, o homem de Gadara foi um, a mulher samaritana foi outro. Dois exemplos que nós temos nas Escrituras Sagradas de formação de missionários em 30 segundos.
rapidamente. 30 segundos aqui é para dizer que foi bem rápido, né? Nós temos até a programação do Faustão, Se Vira nos 30. Nesse quesito aqui, perceba que Jesus, ele prepara missionários rapidamente. E esses são os aspectos práticos que nós encontramos, ok? E aí, quais são, então, que deve estar envolvido nesses aspectos práticos? O foco no treinamento, dando exemplo, capacitação e duplicação. Ou seja, o aspecto missionário compreende essas perspectivas. De Jesus, por exemplo, ele se apresentou como exemplo, ele capacitou os discípulos desenvolvendo seu ministério terreno em aproximadamente 3 anos e meio e fez com que houvesse multiplicação, que duplicasse a realidade na qual eles estavam vivendo. E é isso que nós devemos fazer também em nossos dias, tá? Fica então como orientação para vocês esta disciplina, Teologia Bíblica da Missão. É bem verdade que nós também estaremos indicando nessa disciplina materiais auxiliares, em pequenos vídeos, em indicações de leituras bibliográficas que auxiliarão vocês na maior compreensão do conteúdo, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, fico muito feliz de nós podermos ter chegado até aqui com a nossa disciplina, espero que você tenha tido um bom aproveitamento, leia os materiais que nós estaremos indicando e encontro você no próximo módulo. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, tá ok?